Olá, bem-vindos de volta. Continuando a nossa série de vídeos sobre o pacote SF, vamos ver aqui a plotagem de dados espaciais. Então, para plotar, nós temos o comando plot, que faz a plotagem bem simples, na verdade, rápida e simples dos nossos objetos. Então, aqui eu tenho o plot, eu tenho aqui especificado qual é o arquivo, qual é o objeto, né, é o NC. A coluna é a coluna geometry, tá? E colocar um título aqui, né, com dados da Carolina do Norte. Então, seleciona, lembrando sempre de selecionar tudo, vai rodar, e aí deu um erro aqui, ó, error in plot new, figure margins too large. Então, o que aconteceu aqui? Ele não rodou e está dizendo que as margens, né, não estão de acordo ali. As margens são muito grandes para esse espaço de plotagem. E aonde está o espaço de plotagem? Está aqui. Tá? Então, o que eu preciso fazer quando acontece isso? E vai acontecer muitas vezes no R, toda hora acontece, na verdade. Tu vem aqui, aumenta a tua área um pouco, ou muito, dependendo, e roda de novo. Vamos ver se aqui ele vai conseguir rodar. Ó, aí ele conseguiu rodar, tá? Então é uma questão só que não é nenhum erro, né? É só uma questão da área de plotagem está muito pequena. Ó. Então aqui não plotou, ó. Vamos de novo aqui e plotou. Tá claro, se eu aumentar ela aqui, quanto mais eu aumentar, melhor vai ficar. O ideal é que eu não plote quando minha área de plotagem estiver definida muito pequena, porque vai ficar um pouco estranho às vezes, né? Ainda mais usando o ponto plot. Ponto plot lá do Python. Ainda mais usando o plot que não te permite fazer muitas configurações. Mas enfim, então aqui eu tenho os condados, né, da Carolina do Norte, plotados no R. Posso também aqui plotar, definindo aqui, escolhendo aqui pela área, também definindo o título aqui, áreas dos condados da Carolina do Norte. Então, vou rodar esse aqui, ó, e aí ele vai gerar o plot, né, com as cores, automaticamente ele fez isso. Vocês viram que eu não especifiquei cor, eu não especifiquei nada, tá? Mas ele pegou, leu os dados de área lá dos condados e fez uma gradação aqui de cor de acordo com a área de cada condado que estava armazenado. Ele não leu a geometria, ele leu o dado que está na coluna área. E então plotou aqui a figura, colorindo, né, de acordo com a área de cada um. O plot, então, é a ferramenta básica. De novo, repetindo, não é um curso de dados espaciais no R, é só, estou mostrando aqui o básico. Então, se tu quiser uma visualização rápida, tu pode usar o plot. Então, ele vai sair dessa maneira aqui. Mas, né, em geral, quando eu for trabalhar com esses dados, se eu usar o ggplot2, na verdade, o pacote que nós carregamos lá no início, vai me gerar uma plotagem, em geral, melhor, que eu tenho muito mais condições de personalizar essa plotagem. Então, vamos ver aqui a diferença. Estou usando o ggplot2, os dados é o NC, com configuração mínima aqui, tá? A gente pode adicionar bem mais configurações, bem mais personalização, na verdade. Ó, então rodei aqui, ó, e ele já gera, né, uma visualização bem mais agradável, digamos assim, do nosso objeto SF. Em geral, a gente vai usar para analisar rapidamente o plot e quando nós quisermos realmente uma plotagem, né, melhor, com mais elementos, mais configurável, a gente vai usar o ggplot. Eu tenho aqui também uma outra biblioteca, o Tidyverse. A partir do meu NC, eu vou ler o NC, selecionando os nascimentos de 74 e 79, vou gerar um novo objeto, que vai ser o NC pivot. Então aqui ele gerou certinho. E agora, com esse novo arquivo gerado, eu venho aqui e consigo, ó, gerar esse tipo de visualização. Então, com o Pivot Longer, eu consigo selecionar duas ou mais colunas lá, ou atributos, né, dentro do meu objeto, e aí eu consigo fazer uma plotagem dessa maneira. Esse aqui são os nascimentos, daí em 1974 e 1979 em cada condado. Aqui, vou ler novamente ele, tá? Aqui eu modifiquei só dados FS, ao invés de usar só NC, eu coloquei o nome dados SF, para ficar melhor para visualizar aqui dentro, tá? Mas é o mesmo arquivo. Então agora nós vamos fazer uma visualização dos homicídios de 1974 e 1979. Então a gente vai vir aqui, vai rodar esse código aqui, roda esse aqui, tá? Então eu estou gerando aqui os dados para o meu próximo gráfico. Então, quando eu fiz aqui ó, dados homicídio 74, eu selecionei os dados lá de 1974. Ó, homicídios 1974 está aqui, ó. Então, objeto dados FS, atributo ou coluna homicídio 74. Então ela está aqui, chamei ela aqui, e quando eu for plotar, né, gráfico 1, eu chamei de gráfico 1, vou rodar o gráfico, e aqui eu vou criar o gráfico 2, só que aqui eu só criei o gráfico e não mandei ele plotar ainda. Agora eu vou usar o plotly,
Vou adicionar ele aqui, claro. Poderia adicionar os pacotes lá no início, né? Mas eu estou adicionando à medida que eu vou usando, até para chamar a atenção dos pacotes que eu estou usando. Então, aqui, já peguei, habilitei o pacote, Plotly, e agora sim, ó, ggplotly, gráfico 1, ele vai então plotar, se tudo der certo, né? Acho que o ambiente aqui ficou muito pequeno. Ó, gerou aqui então o gráfico 1 e qual é a diferença, né? Qual é a vantagem de usar o Plotly aqui e o comando dele, né, o ggplotly, é que aí eu gero um mapa, ó, interativo. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Ó, eu consigo então verificar, né, a coluna ali, o atributo que eu tinha selecionado são os homicídios de 1974. Então, à medida que eu vou passando o cursor aqui, eu vou tendo a informação dos homicídios de 74 de cada condado. Como eu tinha criado já o gráfico 2, né, venho aqui, gráfico 2, ele demora um pouco mesmo para gerar, tá? Vai gerar então agora o gráfico referente aos homicídios de 1979, que foram registrados em 1979. Da mesma maneira então, né, tu vai passando o cursor aqui e vai obtendo os dados, né, 8 homicídios, 20 homicídios e assim por diante. E tu pode fazer várias configurações aqui, mas aqui nesse momento é só para mostrar que existe esse tipo de possibilidade de gráfico aqui no nosso ambiente do R. Vou finalizar esse vídeo. No vídeo seguinte eu continuo gerando alguns gráficos e depois nós vamos partir lá para o Spatstat.